porque o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou na tarde de hoje um novo pedido de suspensão de tramitação da proposta de emenda constitucional que prevê a concessão de benefícios sociais, a chamada PEC das Bondades. Segundo a ação que solicitava a suspensão, a proposta desrespeita a regra da anualidade eleitoral, que prevê que alterações na legislação eleitoral só possam entrar em vigor até um ano antes das eleições. Na decisão, Mendonça disse que não vê desrespeito ao processo legislativo que motive a suspensão dessa PEC. A PEC, inclusive, para que todos possam estar cientes, prevê a ampliação do Vale Gás, o aumento do Auxílio Brasil e a criação de um voucher para caminhoneiros. Entretanto, os benefícios irão vigorar até o mês de dezembro deste ano. Piperno, essa ação, ou na realidade negação do ministro André Mendonça, eu quero que seja a pauta do seu comentário agora. Está correta a decisão do ministro André Mendonça. Por quê? Porque, de fato, existe o princípio da anualidade, que é tudo isso aí que você falou, que, enfim, que você leu. Só que a PEC não foi aprovada ainda. Então, aliás, já ocorreram duas ações, acho que uma na sexta-feira. No Senado apenas, né? Falta a Câmara. Exato. Então, já houve uma ação na sexta-feira, o ministro derrubou, o ministro acabou rejeitando. Houve uma outra hoje, né? Inclusive do deputado gaúcho, que é o representante da frente parlamentar dos caminhoneiros, e veja, a frente parlamentar dos caminhoneiros é contra a PEC que destinaria, que prevê R$1.000 por mês para cada caminhoneiro, e ele é contra. Ele tem outras ideias em relação a isso. Os objetivos deles são outros. Eles querem, por exemplo, mexer na questão dos fretes, porque essa é uma questão privada, essa é uma questão que diz respeito à relação patrões e contratados, né, patrões e caminhoneiros. Então, eles têm que negociar esses fretes. E aí o governo pode até arbitrar, por exemplo, uma nova tabela, enfim. Mas o fato é que tirar do bolso para dar realmente esse auxílio é uma coisa estranha, numa relação privada. Mas o fato é que o ministro André Mendonça acertou. Por que ele acertou? Porque a PEC não foi votada ainda na Câmara. Ora, se eles questionam a tramitação, o ministro foi verificar se havia algo de errado na tramitação. E na tramitação está tudo certo. Agora, uma vez aprovado, eu não sei se o ministro manteria o seu veto em relação a essa questão da anualidade, porque aí já é fato consumado. Fala, Constant. Olha, eu acho que é muito importante a gente lembrar aqui, além do caminho, de todo o processo árduo que está sendo feito para manter essa institucionalidade e legalidade, nós estamos falando de uma PEC, de uma emenda constitucional, de uma maioria qualificada, difícil de se obter nas duas casas, né? Ou seja, o governo escolheu o caminho certo, o caminho sério, né? Podia ter ido por atalhos ilícitos, como fez o PT, para comprar votos, né? Além disso, tem uma coisa que está sendo deixada de lado nesse debate, que é o caráter de emergência. Nós não podemos deixar de lado o contexto, a conjuntura que estamos vivendo. Então, eu acho que essa questão da emergência deveria ser sensível até para a turma do Novo, que eu entendo, tem lá seu apelo para coisa pública e tudo, acaba na prática sendo um pouco ingênuo e fazendo um jogo do PT, né, para ajudar a volta do PT ao poder. Mas o fato é que existe um caráter de emergência. Eu acho que isso muda muita coisa. Então, de novo, o próprio ministro Paulo Guedes já se manifestou dizendo que é uma PEC da responsabilidade fiscal. Não há um abandono da visão ortodoxa, liberal, que esse governo traz. Não há. Existem receitas extraordinárias, uma conjuntura bastante atípica e hostil por conta de uma pandemia, de uma reação insana à pandemia e de uma guerra envolvendo o país produtor de petróleo, e o governo está tentando mitigar esse fato da forma que é possível, sem quebrar termômetros, sem interferir em preços, tudo aquilo que a oposição já falou que teria feito e que seria caótico. Então, de novo, eu tento olhar com um pouquinho mais de benevolência o que está sendo feito. Conrado, o mandado de segurança, inclusive, foi impetrado pelo deputado federal Alexis Fontaine, já que o Constantino está citando aqui o Partido Novo aqui do estado de São Paulo. Eu quero uma avaliação sua tanto desse mandado quanto, inclusive, da PEC, por favor. É interessante nós observarmos que essa PEC se coloca como a PEC dos benefícios, mas a questão da anualidade já foi tratada na própria PEC, que é a consideração do estado de emergência. Essa é uma das regalias extraordinárias que a nossa Constituição
propõem para que aconteça esses benefícios de maneira legal. Se não houvesse essa característica, seria ilegal. E é isso que está sendo julgado lá no nosso STF e que será julgado no momento posterior. O que a gente vê aqui, o que o Constantino falou muito bem, é que tem muitos partidos políticos aí, estão em campanha, tem a sua própria propaganda, né? Os partidos mais limpinhos, como é o Partido Novo, que não entende que a gente está numa guerra horrível, que os adversários vêm com taco de beisebol, vêm lutar com soco inglês, vêm lutar com tchaco, e o Partido Novo quer lutar boxe olímpico contra eles, com regras específicas que não são respeitadas pelos outros. O que a gente tem que ver aqui é que a política é um campo de batalhas de ideias, que tem que ser tratados todos os seus argumentos. Ou como é que vocês acham, por exemplo, do que a gente convencionou chamar aí de orçamento fantasma, chegou até os dias de hoje com essa discussão? Porque o Rodrigo Maia dominava o regulamento, o regimento da Câmara, fez uma votação em 2 horas, porque era online. Tu estava fora do sistema, tu não tinha como ter embates ali, e foi assim que conseguiu passar uma PEC bilionária, impositiva, para o presidente da Câmara naquela época, coisa que no mundo real não iria acontecer. Então a gente tem que se servir aí de todas as armas republicanas e legais para conseguir ter essas discussões, como eu sempre digo, e o Constantino fala muito bem, a gente tem que ter essa polarização de ideias para que a gente cresça como sociedade. A gente pega uma ideia de um lado, uma ideia do outro, comparamos as duas, o eleitor vota naquilo que mais convencionar aos seus ideais, e é assim que a gente vai crescer enquanto sociedade, enquanto civilização. Ao contrário disso, nós vamos viver nesse grande mundo pasteurizado que nós convivemos até no nosso dia a dia. Conrado, mas deixa eu entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão da PEC e até provocar um pouco vocês para o nosso debate. A pobreza no Brasil vai até 31 de dezembro? Não, a pobreza do Brasil... Mas é que tá, a esquerda, a situação emergencial Lula... do Brasil, ela vai até 31 de dezembro? Mas é que a gente tem que colocar... Mas é que tá... Onde é que está a grandeza desse governo? Foi conseguir ver o que tinha de dinheiro no bolso e até quando conseguiria gastar. O governo brasileiro já conseguiu puxar um orçamento próprio, parte do seu orçamento, para poder fazer essa compensação. Já o Lula, na sua propaganda, está dizendo que vai continuar com esse benefício do Bolsonaro, já que ele não quer colocar um teto de gastos, já que ele não quer fazer uma quarentena fiscal, ele está pouco se lixando para os números, que é isso que o Paulo Guedes se atenta tanto, e é por isso que vai continuar sendo ministro caso o Bolsonaro venha a ser eleito. Fala, Constantino. E, Paulo, vamos fazer uma reflexão interessante da sua colocação aqui, para a gente apontar pelo menos o viés da imprensa, que implicitamente ali o próprio Piperno reconheceu, né? Os que estão no campo de oposição. Os veículos que estão no campo de oposição. Não disse isso. Imagina se o presidente... Eu acho que ele nem poderia propor, né? Para a LDO do ano que vem, para jogar para o orçamento do ano que vem, nada disso. Mas vamos supor que, de alguma maneira, tivesse incluído ali gastos para frente. A narrativa da imprensa ia ser o seguinte, ele está imaginando que vai ser reeleito? Ele está querendo governar pelo próximo governante? Então, ia ter logo uma narrativa dizendo que havia algum problema em fazer isso. Ele fez o óbvio, na minha visão, Paulo. Ele jogou para dentro do ano que está em curso, o último ano de mandato dele e que tem os recursos extraordinários previstos. Fala, Piperno. Bom, primeiro que não é verdade que eu disse esse negócio dos veículos de imprensa de oposição. Eu disse que todos os candidatos, campos opostos. Isso não é uma isso não é uma exclusividade do presidente da República. Todos os candidatos têm veículos de comunicação que não gostam deles. Então, eles que conversem também com esses outros. Todos. Né? Não é uma exclusividade do presidente da República. Segundo, Conrado lembrou bem aí dessa PEC que foi aprovada aí na gestão do Rodrigo Maia em 2 horas. Recorde quebrado na última quinta-feira, quando Arthur Lira conseguiu encerrar a primeira sessão de votação dessa PEC em 1 minuto. Deve ter sido uma coisa de Guinness Book, os parlamentos do mundo todo. 1 minuto. É um negócio fantástico. Terceiro. E o tempo necessário antes para chegar no acordo? E as conversas todas que estão ocorrendo à luz do dia? Provavelmente o Rodrigo Maia também gastou bastante verbo lá atrás, não é? Não foi uma coisa assim. Mas é que tá. Sim. Mas agora vamos trazer uma outra informação aqui também. E terceiro. Vamos trazer uma informação, já que a gente... Só uma última coisa. Terceiro. Claro, perdão.
Essa PEC, ela nasceu aí há 2, 3 semanas, quando o governo se viu em exatamente situação muito desfavorável diante de todas as pesquisas eleitorais. Então, vamos fazer alguma coisa. Porque a gente tem vídeos. Se vocês quiserem, eu posto esses vídeos todos. Aliás, tem um muito bom, com várias declarações do Bolsonaro de 2020 para cá, e a Carla Zambelli também, tripudiando em mais ajuda exatamente a essas populações mais carentes. No discurso, chega, o auxílio emergencial já foi, acabou, não tem mais nada. Tá lá. Se vocês quiserem, eu mando para todo mundo. Fala, Piperno não viu o que aconteceu nas bombas de gasolina? Vi! E demagogicamente, inclusive, querem pregar preço lá. Olha, veja quanto era e quanto é agora. Eu proponho que façam isso também nos açougues, laticínios, em todo lugar para mostrar. Olha quanto era e quanto está agora. Olha quanto era e quanto você está pagando a mais agora. Fala, Constantino. Perdão, acho que o Constantino havia pedido. Por favor. Não, eu prefiro passar para o Vai lá, Conrado, por favor. Não, o mundo que a gente vive hoje são grandes partidos, não só de esquerda, mas até esses partidos mais limpinhos aí, lutando contra o povo, lutando contra a queda de impostos. Olha o que a gente viu nessa semana ocorrer. Então a gente tem que abrir bem os olhos, enxergar aquilo que realmente beneficia a população. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta para o Piperno. Piperno, tu é contra essa PEC dos benefícios para a população? Eu quero dizer uma coisa para você, Conrado. Eu já era a favor lá atrás, que se pegasse os recursos da Petrobras lá atrás, e não agora porque está perdendo a eleição, mas lá atrás, defendia isso já há muitos meses atrás. E agora eu vou perguntar um negócio para você, que é um assunto recorrente aqui no programa também, você, enfim, participou poucas vezes. O Partido Novo é de direita, Conrado? Não, o Partido Novo, às vezes, é uma outra discussão aqui. Nós estamos trazendo aí para o ponto Vocês liberal. Querem fazer uma entrevista, é a pergunta para um e para o outro. Desculpa, Matias. Fica à vontade, Conrado, por favor. O Partido Novo é Tucano Laranja. Tucano Laranja. Não, o laranja é o novo vermelho, inclusive, né? Nós falamos, inclusive, isso aqui eu falei no final das eleições passadas, que a gente viria aí uma grande migração dessa onda laranja, né? Passando aí para essa visão mais progressista, que é diferente do conservadorismo, né, Piperno? Eu só quero estabelecer umas verdades aqui. Conrado, olha a gente caindo no truque e sendo pautado pela esquerda no nosso programa aqui também. Que não, eu só quero dizer só uma coisa, só para estabelecer uma... Esquece que eu participei da fundação do Novo. Eu tentei dar a coloração ideológica para o partido em reunião. E eles não te seguiram, Constantino. Pô, mas eu vou falar um negócio. Eles são levianos. Eu tenho lugar de fala para dizer que não é um partido de direita, não é um partido liberal. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para vocês aqui. Vou começar por você, Piperno, porque essa PEC que a gente está discutindo aqui opôs os partidos da coligação de Lula. Tem gente favorável, tem gente contrária. Como é que o Lula vai resolver essa situação? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que, na verdade, quando você tem uma coligação e o Lula está acima dela, no fundo, infelizmente, isso é uma crítica que eu faço. Sabe aquela história do dedaço lá do PRI mexicano? É um pouco assim. O Lula, assim, quem é contra vai acabar seguindo o que o Lula determina. Fala, Conrado. O que a gente está vendo aí, as aconteceram nessas coligações pelo Brasil todo, são a verdadeira vergonha da política. Nós estamos vendo coligações estaduais que no campo nacional está sendo diferente. No próprio estado de São Paulo, durante o final de semana, a gente viu o Márcio França aí dizendo que, eu vou apoiar aquele que estiver em primeiro na campanha eleitoral. E tu te perguntar, mas não tem uma base política? Tu não vai analisar o programa? Márcio França vai querer apoiar o Haddad, calma lá. É da base do Haddad. Não vamos para isso. Márcio França é Haddad. Mas eu tô falando do que a gente está vivendo acontecer no Brasil todo, como o próprio Kassab está apoiando o Tarcísio agora, que é importante no estado de São Paulo, mas em outros estados tem outras vinculações. Isso, lá em Minas Gerais eles apoiam o Lula. Para mim é uma... Eu acho que ninguém vai discordar aqui. Eu acho uma vergonha. Ninguém vai discordar aqui da loucura que são essas coligações, essa confusão da política nacional. Agora, em relação à pergunta específica do Paulo, eu espero e acredito que será o Lula dando a tônica, porque tem Partido Comunista junto
né? Tem o Alckmin para enganar a trouxa, mas no fundo, tem que deixar muito claro para os eleitores o que está sendo defendido com essa coligação toda. É mirar no exemplo argentino que mira no exemplo venezuelano. Eu sabia que estava demorando. É isso. É aborto banalizado, tirar a arma de todo mundo que é decente, trabalhador e deixar só bandido armado. Esse é o projeto muito claro, furar teto de gastos, como se não houvesse amanhã, ser populista de maneira totalmente irresponsável. O projeto está dado, tem que ser o Lula a falar no nome dessa coligação toda, porque eu concordo com o Piperno, ele está acima de tudo isso. Ô, Consta, mas a pergunta que eu fiz é, o Lula vai apoiar a PEC publicamente? Esse é o ponto. Não, ele vai fazer que nem o Piperno. Eu concordo se fosse antes, e quando for eu vou aumentar. Então, mas agora eu sou contra. É isso aí. Então deixa eu dar uma... Ele já falou, inclusive, né, que vai continuar com esse benefício aí quando for eleito. Exato. A posição do Lula é manter esse benefício, fazer desse benefício algo permanente. Mas chamar de eleitoreiro, chamar de compra de votos, porque nesse momento, claro, e nesse momento ele foi gestado a partir do momento em que o presidente patinava em pesquisa. Olha, então a gente espera a situação da pobreza até dezembro. Ou você acha que não é isso não. Ou a gente já era para vir no começo do ano. Ou você acha que se o Bolsonaro tivesse os 40 e tantos % do Lula, ele teria pensado nisso? Ele não acredita nas pesquisas, Piperno, só você que ele acredita, Constantino. Tanto acredita que está aí desesperado tentando, né? Não, exatamente imaginar alguma coisa aí. Que são os petistas desesperados. Toda hora a gente vê notícia aí dos aliados tentando bolar novas estratégias, porque é um desespero, né? Tá atrás. Fala, Conrado. Mas é muito interessante a gente ver essa própria discussão, porque é isso. É quando... E essa visão que o Piperno traz para nós é exatamente essa visão do progressismo que a gente tem nos dias de hoje. Quando me interessa, eu quero que seja obrigatório, que seja pago com o dinheiro dos outros. Quando não interessa, eu quero que seja boicotado e cancelado em todos os lugares, inclusive nas redes sociais. É muito bipolar essa visão de mundo aí, né? Conforme me interessa, eu quero defender com isso. Não é só bipolar, é marxista em essência, é o famoso duplo padrão. Que aos amigos tudo, aos inimigos a lei mal interpretada, arbitrária. Né? Então a esquerda só pensa em poder, ela não segue princípios, ela segue a visão tribalista. Quem está comigo, tanto que o Alckmin foi perdoado de todos os crimes, da denúncia de que o Lula queria voltar à cena do crime para roubar mais, o Alckmin virou companheiro. Tá do meu lado é companheiro, tá contra é para ser demonizado. Essa é a mentalidade marxista do PT. Então, o Alckmin é companheiro. Vamos lá. Arthur Lira, Bolsonaro e companhia são os bons companheiros. E aí cada um entenda o que quiser.